Vamos embora. É, Lembrando que nós vimos desde que a gente começou a estudar um pouco sobre cultura, que a gente percebe que esses últimos assuntos eles têm uma peculiaridade de que eles estão muito entrelaçados uns aos outros, né? Um assunto vai puxando o outro e ao mesmo tempo que estão bastante interligados, são temas atuais e que são investigados, estudados, analisados por perspectivas diferentes, né? Por exemplo, esse embasamento teórico que a gente está tendo a partir da sociologia, né, também tem contribuições da filosofia, da geografia, da história, da linguagem e questões com esse conteúdo podem vir em qualquer uma dessas disciplinas, né, inclusive na redação, né, porque são temas bem abrangentes, são diversos temas que vão se interligando, né? Então a gente quando viu cultura, aí a gente viu cultura e viu também a questão da religião, né? Mas depois de ver a cultura relacionada à religião, a gente começou, ó, cultura em meio de comunicação, e aí vem os tipos do meio de comunicação, desenvolvimento dos meios de comunicação. Daí a gente já começou a estudar um pouco sobre a questão da mídia. Da mídia a gente já caiu sobre a questão da indústria cultural, cultura de massa. Daí a gente já também entrelaçou, né, relacionou com a questão da sociedade de controle, de vigilância, a partir de Foucault. E a gente viu a globalização estava presente a todo momento aí nesses temas que a gente viu. Então a gente vê uma variedade, uma pluralidade de temas que estão totalmente interligados, né? Que estão contidos um no outro e um vai nos levando ao outro, né? E essa temática, como eu acabei de falar, a gente vai ver algumas questões. Essas primeiras questões, as primeiras 6 questões, estão mais ligadas a teóricos como Adorno, Foucault, Horkheim, né? Mas as 6 últimas, elas vêm falando mais diretamente sobre meio de comunicação. E aí requer muito a questão da interpretação, às vezes de figuras. E tem questões aí que estão em prova, que é do nosso assunto, que está na nossa alçada, mas que estavam presentes em provas também de linguagem, de geografia. E a gente vai ver como esse assunto é importante pela sua abrangência, pela sua atualidade, pela sua diversidade e uma compreensão teórica, um bom embasamento, um olhar crítico que se cria a partir desse panorama nos ajuda muito, não só na resolução de questão, mas na produção textual, tá? Então, vamos ficar bem atento e a gente vai percebendo todos esses elementos ao decorrer da correção dessa ficha. Então, vamos embora. A primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como um bom esportista que é, a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro, são, como todos os detalhes, clichês, prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que lhes cabe do esquema. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é repensado, quem é recompensado e, ao escutar a música ligeira e o ouvido treinado, é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto.
O número médio de palavras é algo em que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas e sua pequena diversidade permite repeti-las facilmente no escritório. O texto de Adorno e Hockenheim sobre a indústria cultural, né? É um texto que se chama Dialética do Esclarecimento. Vamos lá. O tema abordado pelo texto refere-se a ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa. B. A hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação de massa. C. Ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais. D. Ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo. E. Aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento. Vocês compreenderam a questão? Entenderam do que se trata? Se sim, qual alternativa vocês responderam? Eu marquei letra E. Os Letra E. procedimentos de transformação da cultura em meio do entretenimento. E os outros dois jovens, o que é que marcaram? Prof, eu não fiz essa lista não, mas eu concordo com a Alan. Certo. Vejam bem, o texto ele vai fazendo uma descrição, né, de como é que tem que ser, por exemplo, a arte como o cinema. Então, há uma caracterização do modo como esse produto é apresentado. A primeira coisa a observar-se é Adorno e Hockenheim, ele vai fazer a crítica dele vai seguir justamente nesse sentido. A arte, que era um instrumento de emancipação, a arte que é um instrumento de crítica, a arte que é uma dimensão particular, espiritual do humano, isso foi transformada em mercadoria, né? Então, há todo um padrão, né, como deve ser feito, né? Veja aí, as palavras clichês, os atores geralmente seguem o mesmo roteiro, já sabe como se termina e tudo isso se transformou num grande produto vendável. Não tem mais essa capacidade de criticidade. A arte virou entretenimento. A arte se transformou num passatempo, né? E ele vai falar isso do filme, do cinema, vai falar isso da música, até da pintura também, de certa forma. A arte deixa de ter o seu papel originário e passa a ser um entretenimento que vai gerar essa transformação cultural, que vai chamar de cultura de massa, né? Então, alternativa é alternativa correta. Parabéns. Vamos à segunda questão. Nessa segunda questão, alguém poderia me ajudar lendo? Sim, eu leio. Pronto, massa. Vamos lá. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha, no górdio da lei, sobre os pobres não cortado, mas defeito, tudo por uma simples ideia de arquitetura. Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos. Letra A. Religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê. Letra B. Ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida.
Letra C. Repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura física. Letra D. Sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. E letra E. Consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter as próprias ações controladas. Essa imagem descrita no texto do panóptico, ela estava presente no slide, eu acredito que eu mostrei lá no slide de vocês, né, onde tem uma torre central. O vigília ele fica ali naquela torre, encoberto, né, ninguém o vê, e ao redor dele ficam as celas. Quem está na cela ninguém vê um ou outro do lado, mas também não consegue ver quem é que está os vigiando, né? Então é o que Foucault vai chamar do ver sem ser visto. Você não consegue perceber quem lhe observa, mas você está sendo observado de alguma forma nesse formato, né? E ele vai tirar algumas derivações disso. Depois eu posso explicar com melhor detalhe, mas a princípio, sobretudo para quem não respondeu, deem uma olhadinha para ver logo o que é que vocês responderiam nessa questão. Eu marcaria B, prof. B, Uhum. certo. Eu marquei a letra D nessa. Letra D. O outro colega tá por aí ainda não? Cadê Lucas? Ainda tá presente? Ou tá corpo presente? Apenas. Cadê esse jovem? Vejam bem, presta bem atenção. Né? Ele vai falar aqui: a moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, cargos públicos aliviados, a economia assentada como deve ser sobre uma rocha no voz da lei, sobre os pobres cortados, mais defeitos. Tudo por uma simples ideia de arquitetura. Ou seja, esses novos mecanismos disciplinar, como fala que essa proposta de um sistema conhecida como panóptico, é um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas. Essa disciplina é o que? Essa capacidade de moldar comportamento, essa capacidade de adequar, performar, essa capacidade de moldar o jeito, né, das pessoas se comportarem de uma maneira muito discreta. Eu vou citar um exemplo simples. Né? Você tem o mesmo comportamento, talvez vocês sim, né? Mas será que todo mundo tem o mesmo comportamento quando se tem uma câmera de vigilância? Aqui em Vitória, por exemplo, no trânsito, né? Quando teve uma época que tinha câmera de vigilância em todo lugar. E aí todo mundo respeitava tudo direitinho. Quando se tirou, mudou radicalmente. Virou baderna já. Pois é, né? Então veja, todo dia praticamente eu vejo alguém ultrapassando o sinal vermelho, coisa que não existia quando se tinha uma câmera, um mecanismo pequeno que a gente às vezes nem vê-lo e muito menos sabe quem está do outro lado. Mas esse mecanismo discreto molda o comportamento, tem essa capacidade, Muda sim. né? Gente, isso pode ser positivo e aí a gente às vezes quer cada vez mais, vamos pôr câmera de vigilância, vamos pôr, né? Mas vamos, se a gente parar para pensar um pouco, até que ponto, né? A gente vê aí vários crimes sendo cometidos de pessoas que utilizam de imagem das outras, né? Às vezes até pessoas mal intencionadas que filmam mulheres para a questão de fazer até guardar materiais pornográficos. Nós temos essa questão da invasão da privacidade da gente, né?
Perceba na internet, né? Qualquer coisa que a gente acessa, logo vai vir a propaganda efusivamente nas nossas redes sociais. Então, é como se a todo momento a gente tivesse sendo vigiado. E aí a gente tem que moldar o nosso comportamento, né? Isso vai adestrando os nossos corpos no espaço-tempo por meio de um olhar como instrumento de controle, né? Que acontece de forma sutil. Logo, a letra D seria a alternativa correta. Sutilmente, os corpos, as pessoas, elas vão sendo adestradas, moldadas o comportamento nesse sentido, né? E quem vai se exercendo um controle sobre essa sociedade, né? Deu para ficar claro? Deu para entender? Deu, professor. Entendi sim. Aline, tudo ok? Se não, Ok, pode prof. falar, viu, gente? Quando não tiver, ok. Vamos lá, vamos à terceira questão. Alguém quer ler? Eu leio, prof, mas deixa eu fechar a porta aqui do quarto pra ninguém chegar me chamando. Sim, senhora. Esse povo, viu? Deixa eu ver. Bom, a lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. O filósofo Michel Foucault, do século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: letra A. Combater ações violentas na guerra entre as nações. Letra B. Coagir e servir para refrear a agressividade humana. Letra C. Criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. D. Estabelecer princípios étnicos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. E E. Organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. E aí? Foucault ele tem uma metodologia interessante que se chama arqueologia. Né? Ele vai dizer que ele é um arqueólogo na questão do conhecimento, não arqueologia no sentido de revirar escombro, de escavar, mas ele vai escavar no sentido do pensamento, de como foi se constituindo a moral, de como foi se constituindo as relações sociais, de como foi se constituindo esses mecanismos do poder, da política, desde das sociedades mais antigas, né, até as atuais. Ele vai fazendo essa comparação, né, essa análise muito forte a partir de escavacar, né, e perceber que isso não é natural. As nossas relações, as nossas leis, isso são criações que está contida numa relação de forças, né? E aí a gente vai criando um mecanismo para ir estabelecendo essas relações de força. Onde é que está aí essa alternativa para essa questão? Leiam direitinho, quem não respondeu ainda, veja aí. Eu marquei a letra E. Certo.
Vou na E também, prof. Exatamente, perfeito. Né? Aquilo que eu estava chamando de relação de força, na verdade é relação de poder. Né? Ele vai mostrar essa capilarização do poder. O que é essa capilarização do poder? Antes o poder estava centrado na figura de um central, né, de uma autoridade, e agora esse poder ele é disseminado na sociedade. Ele percebe nas relações de poder em todas as relações sociais, né, entre pessoas, na sociedade de maneira geral. E aí a política, né, esses mecanismos, ela tem como base justamente a organização dessas relações de força, dessa relação de poder que já existe, desde as micro-relações até as macro-relações. Tá? Letra E seria a alternativa correta. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O filósofo e teórico social Michel Foucault dedica sua obra Vigiar e Punir para o entendimento das formas de controle social externas e internas. Segundo o autor, a construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com o que se pede no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação de instituições disciplinadoras, como a escola, os quartéis, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob o controle da instituição. Podemos concluir que, para Foucault, controle social é a forma de controlar a reprodução biológica de um grupo social, a forma de estabelecer critérios em relação à reprodução humana em países superpopulosos, um conjunto entre formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante, um conjunto de regras que limita a interação entre indivíduos de classes e estratos diferentes em sociedade estamentais. Leiam, se quiser pode ler de novo, dá uma olhadinha aí e vejam aí qual seria a alternativa correta. Eu marquei letra C. Letra C. Nessa sociedade do controle, Foucault vai dizer, existem instituições, talvez as principais instituições, têm o papel e aí ele não vai dizer que elas devem, né? Ele não propõe, ele faz uma análise do que acontece. Ele vai dizer que instituições como escola, quartéis, igrejas, entre tantas outras, elas atuam como um instrumento de disciplinarização dos corpos, corpos dóceis, dóceis no sentido de estar assujeitado, sujeito a essa disciplinarização. Né? A noção de sujeito em Foucault não é a noção cartesiana de sujeito, né? Um sujeito ativo do conhecimento, como é em Kant ou em Descartes, mas sim de um assujeitamento, né? De alguém que se submete a essa disciplinarização. Né? E essas instituições elas vão moldando os sujeitos, elas vão conduzindo, configurando conforme o modelo de sociedade que se quer. Né? A gente vai se adaptando, se moldando a partir dessas instituições que vão ditando a moral, ditando como a gente deve fazer, o que, é que a gente deve fazer,
né? E aí a gente não pode, de fato, desviar, né, daquilo que ela nos propõe, de certo modo, impõe. E, nesse sentido, nessa perspectiva, a alternativa C, sim, está corretíssima. É um conjunto de formas externas e internas de intervenção no comportamento. Se intervém no comportamento do sujeito desviante. Né? Desviante do quê? Daquilo que se tem como norma, daquilo que se quer que se cumpra. Então, está dada aí as normas que vai conduzir, performar o comportamento dos sujeitos. Letra C é a alternativa correta. Muito bem, garoto. Acertou tudo até agora, hein? Show. Respondeu sozinho, né? Esse cara tira onda. Sim, sim. Essa eu leio. Bora. Vida social sem internet. O blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. E no MSN? No MySpace? E Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Olha aí. Deixa eu descer um pouco aqui. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial a internet. Por quê? Letra A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Letra B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Letra C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Letra D. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. E letra E. Concebe a rede de computadores como um espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. Olha aí, questão interessante. Muito clara, né? No seu objetivo. E aí, essa crítica se reporta aqui. Eu marquei a letra D. D de dado. Mas alguém marcou alguma outra alternativa ou marcaria alguma outra alternativa? Prof, eu já fiz essa questão, só que eu realmente não me lembro se eu tinha marcado a B ou a C. Eu acho que eu marquei a letra B. Considere as relações sociais como menos importantes. Não, prof, não foi essa. Calma. Calma. Eu acho que quando eu fiz o simulado, não estava como menos. Meu Deus. Leia um anunciado. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Onde está expresso uma certa crítica? Qual a assertiva aí que revela algo que se direciona a uma crítica? O que ela está criticando? Olhando direitinho agora, a letra C também é convincente. Eu acho que eu marcaria C. Porque quando eu fiz o simulado, que eu vi essa questão no simulado, eu acho que a alternativa B não estava como menos, estava como mais importante que a virtual. Por isso que eu falei logo a B. Eu vou até procurar, que eu estou aqui com a lista. Vejam bem. A alternativa do gabarito vocês não mencionaram. Podre baixaria. A alternativa do Puxa, gabarito
É a Eu A. devo ter errado mesmo. A. A, ela vem, ela começa questionando. Ó. Ela questiona, opa, a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Né? Ela meio que coloca uma interrogação. Como é essa relação? Como é que essas pessoas, né, de fato estão se integrando nessas redes virtuais de relacionamento? É uma posição mais questionadora. Né? Ela não diretamente ela vai criticar o porquê dele estar lá, né? Mas ele vai, você tá tanto lá que eu não te encontro fora, né? E aí ela vai numa posição mais de questionar, né, essa integração das pessoas nas redes virtuais, né? A gente passa tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo imerso nesse mundo virtual e a nossa realidade, né? E fora dele. Apesar que hoje já se confunde, né? Tipo, a nossa realidade hoje de educacional é uma realidade virtual. A gente acabou emergindo e aí ela não há mais essa distinção entre real e virtual, né? Acabou sendo fundido de alguma forma. Mas no gabarito alternativa seria a letra A, que é pertinente, né? Que também é correta, apesar dessas outras alternativas, né, que vocês citaram, terem também essa tendência, né? Veja, a letra D, ela está no sentido de descrição, descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. É um fato que ela descreve, mas a charge ela revela uma crítica, e o crítica ela sempre está aponta um questionamento, uma questão, né? Que é como começa a letra A, um questionar a integração das pessoas nas redes virtuais. Na letra B ela diz, considera a relação das relações sociais como menos importante que as virtuais. A pessoa que critica, ela não fala exatamente isso, né? Nem ambos dos dois eles expressam isso de fato, né? Pelo menos conscientemente. Não há a princípio um menosprezo, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente está imerso o tempo todo nas redes sociais, não é porque conscientemente a gente tá, esse mundo real não vale muito a pena não, vou ficar no mundo virtual apenas. Mas a gente vai sendo induzido e acaba sendo levado a isso muitas vezes sem perceber, sem essa consciência ativa, né? E às vezes é preciso uma reflexão para a gente voltar à realidade, digamos assim, né? Enaltecer a pretensão do homem estar em todos lugares ao mesmo tempo. Ele não, na verdade, ele não está pretendendo aí estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Até porque não se consegue. A pretensão dele é estar navegando, é estar buscando, é estar aí imerso nessas redes sociais que quando se vê está em várias, né? Mas no fundo, na vida real ele não está, né? Então a letra C não, talvez a letra D realmente causa uma certa dúvida, mas a letra correta seria a A. A alternativa correta. Poxa, essa questão eu erraria se fosse numa prova. Olha, foi a primeira que você errou. Muito confuso ela. É sim, é sim. Ela aparentemente é simples, né? Começa simples, mas é uma questão que não é simples não, é difícil. Ela é do Enem? Temos a sexta questão, dá tempo ainda, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos ainda 4 minutinhos, não é isso? Acho que dá tempo. Essa é bem interessante. Alguém quer ler? Eu leio. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários.
que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um. E aí? Eu marquei a letra E. Ilusão da contemporaneidade. Esse texto é bem interessante. É uma crítica, né, que a Adorno e Horkheim faz. E ele vai dizer o seguinte, ó. Se fala muito que a gente tem a liberdade, né? Que a gente pode escolher, tem várias opções de escolha de alguma forma, mas todas essas opções elas são dadas, elas são ofertadas por um capital de alguma forma, né? A lógica que Marx falava da relação presente entre economia, Estado, povo, Adorno percebe que ela se instaura, essa lógica capitalista se instaura dentro do mundo da arte, digamos assim. E aí a arte vira um produto, vira um entretenimento, como a gente viu acima. E naquele texto, da primeira questão, a gente viu que o quê? Existe meio que uma fórmula para fazer os filmes, as músicas e etc. Por mais que exista uma variedade de filme, uma variedade de música, mas existe um padrão a ser seguido, que apenas acaba sendo mais do mesmo, digamos assim. Se a gente traz um exemplo mais perto de nós, e aí eu não estou criticando, né, não estou, né, o estilo em si, mas se a gente observa, por exemplo, o sertanejo hoje, existe inúmeras músicas, inúmeras, várias músicas sertanejas, sempre atuais aí. A música de sofrência também, né? O brega, o passinho. Se você observar, apesar de ser inúmeras e você dizer, eu tenho várias opções de escolha, eu posso escutar isso, eu posso escutar aquilo, eu posso escutar tal dupla, tal dupla, tal dupla, mas quando se vê, a estrutura da música é a mesma. Fala da mesma coisa, tem sempre a mesma repetiçãozinha, o ritmo, o toque, a letra, tudo tem que trazer algo, né, que esteja presente nessa composição, que o povo já identifique o estilo e de repente é algo vendável, né? Hoje na música se trabalha muito com produtores. Produtores quer fazer o quê? Um produto. É um produto comercial. A música virou um comércio. E tem que vender. O povo tem que comprar. Certo? Então você percebe, a música fala das mesmas coisas, com o mesmo toquezinho, com os mesmos vícios de linguagem, tudo ali, né, segue o mesmo mecanismo. Os filmes também são muito semelhantes. Pega aí esses filmes, né, mais conhecidos aí da Marvel, etc. Apesar, né, de serem diferentes, sempre tem um roteiro, né, o herói, isso e aquilo. Até na pintura, se a gente observa Romero Brito, que hoje está até em bom ar, na prateleira do supermercado. Então, há uma diversidade, mas será que a gente tem escolha mesmo? Ou é tudo mais do mesmo? Então, nesse contexto, nesse sentido, a alternativa correta é a letra E.
A escolha, a liberdade é uma ilusão, porque a gente sempre escolhe dentro de um repertório já estabelecido pelo capital, que oferece sempre mais do mesmo. É sempre um produto de uma indústria cultural de massa, tá? E aí, nesse sentido, a letra E está corretíssima. A ficha tem 12 questões, respondemos 6. Próxima aula a gente conclui as outras 6. E eu vou deixar também na plataforma, ou agora ou mais à frente, no final da manhã, 2 vídeos de Descartes, que encerra o pensamento cartesiano. Eu deixo na plataforma, se vocês não tiverem tempo de assistir hoje, vai assistindo durante a semana. São vídeos de 10, 11 minutos, dá tempo de assistir tranquilamente. Tudo bem, pessoal? Até daqui a pouco. Beleza.